A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Você que está aqui diante dessa televisão, que Deus abençoe sua vida verdadeiramente. Você receba a palavra de Deus, essa paz que o Senhor nos dá. É bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui para falar para você desta palavra que salva, que liberta, que cura, que renova. Somente o nosso Deus pode fazer essas coisas, que é salvar a humanidade. É Ele que nos ensina, é Ele que nos dá direção. Quando nós abrimos o coração diante do Senhor, Ele faz coisas grandes, obras grandes nas nossas vidas, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. E por isso precisamos nos dobrar diante dEle. Se você não fizer isso enquanto você tem vida humana, terrena, você vai fazer um dia no dia de juízo. Nesse dia você vai dobrar o joelho, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E com a língua confessa que Ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então, se você não faz agora, depois vai fazer. E já com a derrota decretada. Assim, é muito melhor que você se dobre hoje. O que é isso? Eu largo as coisas mundanas, aquilo que me faz mal, aquilo que a Bíblia condena, eu rejeito, eu me despojo disso aí, eu saio fora dessas coisas e eu me apego às coisas de Deus, aquilo que Deus aprova, né? Aquilo que a Bíblia me ensina para fazer, eu faço. E com isso eu sou aprovado por Deus. E Ele me defenderá da condenação, da perseguição, de todas essas coisas ruins que vêm contra a humanidade. Ele me defende do mal, Ele me livra do laço do passarinheiro, Ele me livra das astúcias ciladas do diabo. Quando você se atenta para as coisas de Deus, você é um bem-aventurado. Tudo que você faz prospera, porque Deus está com você. Então precisamos, irmão, atentar para essa palavra, é ela que nos orienta o que devemos fazer. Nós não podemos achar alguma coisa, pensar alguma coisa de nós mesmos, agir de forma humana, de forma natural. Nós precisamos agir, aprender a agir de forma espiritual, de forma inteligente, deixando ser usado pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa inteligência, essa sabedoria, essa luz que nos faz entender o que é certo, o que é justo, o que nos leva à edificação das nossas vidas, o que nos leva à santificação e à aproximação do Senhor. Nos leva a ser protegido pelo poder de Deus. Então, sabemos que precisamos aceitar os conselhos do Senhor, os estatutos e mandamentos, aonde Ele decretou para que toda a humanidade obedeça. Aquele que não obedece fica fora da sua salvação. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos aqui em Ezequiel. Ezequiel, um grande profeta que se levantou ali em Israel, no momento difícil, de Israel, que sempre Israel veio tropeçando, O povo de Israel, apesar de conhecer a Deus, de ser instruído pela palavra do Senhor, mesmo assim eles se desviavam e começavam a andar de forma errada na presença de Deus, ou seja, saía da presença de Deus e andava tropeçando por caminho próprio. Então isso é que acontece com todos nós também. Quando nós saímos da presença do Senhor, nós andamos tropeçando, porque não enxergamos o que é certo. E a palavra de Deus, ela diz que o homem que sem Deus, ele tropeça ao meio-dia. Significa que tem luz natural, mas não tem luz espiritual. A luz que faz com que você se defenda do laço do inimigo, do diabo. Então,
Nós vamos ler aqui a palavra de Deus que encontramos em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, que diz assim: e disse-me, capítulo 2, versículo 1, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi ao que me falava. Então aqui uma das coisas, irmão, que nos ensina nesses 2 versículos aqui já de início, é que nós temos a obrigação de estar de pé diante do Senhor. O que é isso? Pronto para fazer a obra de Deus. Nós precisamos nos disponibilizar, entregar a nossa vida ao Senhor, fazer em primeiro lugar as coisas de Deus. Quando nós fazemos assim as coisas, o resto tudo dá certo. Quando nós vemos essa palavra, Deus falando, o próprio Jesus dizendo, que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. O que é isso? Andar em retidão, andar nos ensinamentos da palavra, porque quando você sai por natural, você faz coisas que não agradam a Deus. Você faz coisas que a Bíblia condena. A palavra de Deus, os estatutos e mandamentos te condenam. Então você sai da justiça de Deus. Eu não estou falando de homem, Dos homens você sempre procura obedecer, mesmo assim desobedece. Mas é mais fácil de obedecer a dos homens. Agora, a de Deus se torna mais difícil. Se você não buscar uma orientação, você vai se perder no meio disso tudo, porque a orientação da Bíblia, além de orientar, ela te sustenta, ela te alimenta, ela te dá força para que você possa suportar as coisas contrárias. Então, quando Deus ele nos cobra para nós estar sempre pronto, estar de pé, pronto para fazer a obra do Senhor. Isso aqui ele disse para ele se pôr de pé. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus vai falar com você, irmão, se você estiver pronto. É claro que ele precisa que você dê lugar para que essa palavra entre em você. Então, se eu me ponho de pé, o que é isso? Eu me prontifiquei a ouvir ao Senhor. E quando eu faço isso, Deus, Ele me ensina, Deus me orienta, Ele me exorta, Ele me edifica e Ele me consola. Existem essas 3 coisas que a Bíblia faz. Ela te exorta, o que é isso? Te chama a atenção, ela te repreende, pelo que tu está fazendo errado e te orienta a fazer o certo. E ela edifica. Com isso você recebe a edificação. O que é isso? É exatamente o alimento que eu acabei de falar. A Bíblia é viva e eficaz. Então ela é apta para discernir as intenções do coração. Então você é um alimento, é o verdadeiro pão do céu, é o verdadeiro pão da vida, é uma orientação de vida eterna. Não é uma orientação para você sobreviver aqui, como você arrumar uma profissão, aprender aí uma profissão e você sobreviver nessa terra. Depois fica tudo aí, porque você adquiriu, passou o tempo, e quando você envelhece, você morre, fica aí o diploma e mais o que você conseguiu com esse diploma, Então fica tudo. Agora, isso aqui não, pelo contrário, você fica alimentado para sempre, como disse Jesus para a mulher samaritana, Ele disse, se tu beber dessa água do poço, tu volta a ter sede. Agora, da água que eu te der, vai se formar dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então não é uma coisa que amanhã se acaba, ou seja, tem que alimentar outra vez porque se acabou. Não, você vai se alimentando e vai crescendo. Enquanto você estiver fiel a Deus, buscando a justiça do Senhor,
você está firme, você está salvo, você está com a vida permanente, uma vida que nunca se acaba. Então, justiça de Deus é isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e o resto, tudo vos será acrescentado. Quando Jesus diz assim, ele está desprezando tudo. Ele está dizendo, tudo é em segundo plano, terceiro, quarto, quinto. Tudo é depois das coisas de Deus. Ele está dizendo resto. Resto é uma coisa que você restou. Você se aproveitou o que prestava e aí sobrou. Resto é uma coisa, irmão, que você vai entender direitinho. É como que você se alimentou aqui num prato e sobrou. Então é o resto. Sobrou um resto de comida, sobrou um resto de qualquer outra coisa aí, né? Então você entenda bem que Jesus está dizendo, e o resto, tudo vos será acrescentado. Não é importante, mas importante é buscar o reino do céu e a sua justiça. Então aqui ele está dizendo, põe-te de pé, homem, que eu quero falar contigo. Então é necessário que você se ponha de pé. Você coloque dentro do teu coração um desejo de ouvir a voz do Senhor. E quando você faz isso, ele já queria, já te criou para isso. Tenha certeza que quando você foi formado, antes de ser formado no ventre da tua mãe, já tinha um plano de Deus na tua vida. Acredite assim. Não é uma brincadeira, não é aqui uma fantasia, não é aqui uma hipocrisia de homem, não é palavra humana, não. Aqui é uma orientação bíblica, uma orientação do Pai das luzes, aquele que criou o céu e a terra e todas as coisas que nela há. Então, antes de você ser formado, ele já tinha um plano na tua vida. E o plano é servir a Ele. O plano dele é que você viva neste mundo mais dia possível, né? Porque ele acrescenta os dias de vida na terra também, quando você busca. Então, e dando glória a Ele. O plano dele na tua vida é que você dê glória a Ele. O que é isso? Você ande nas palavras dele. Não precisa você ser um proprietário de avião. Não precisa você ser um grande empresário, dono de fábricas e sei lá de tanta coisa. Não precisa disso para você dar glória ao Senhor. Basta que você tenha vida, né? E vida com abundância, como disse o próprio Jesus, que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhas vida e vida com abundância. Então, basta que você creia na palavra do Senhor, você coloque a tua vida em primeiro lugar, te põe de pé e eu falarei contigo, diz o Senhor para todos nós neste momento. É necessário isso aí. Então, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Mas entra mesmo, irmão. Quando Jesus ele diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, isso aí sabemos, todo mundo fala esse versículo, toda hora falamos esse versículo, mas não é uma brincadeira, não é uma piada que as pessoas gostam de falar. É uma coisa muito séria. Jesus ressuscitado em glória, já há muito tempo depois da sua ascensão ao céu, depois dele ter sido glorificado, ressuscitado e glorificado e se ascendeu ao céu, ele depois de uns 50 anos depois, ele apareceu a João, ele revelou-se a João, o Apocalipse, e ele diz lá no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, irmão, isso é o Espírito entrou em você. Quando ele fala e você ouve, ele entra dentro de você e ele começa a trabalhar na sua vida, se você permitir. Só faz aquilo que você permite. Da mesma forma, eu te digo com certeza, os demônios também, ele dentro de ti, ele só faz o que você permitir.
Se você rejeitar, você se livra deles. Mas se você aceitar, eles levam você para onde quer. Então saiba, pela Bíblia você vai aprender aonde você deve andar e aonde não deve andar, o que deve falar, o que não deve falar, o que deve beber, o que não deve beber. Você vai aprender a santificar o teu corpo, honrar o nome do Senhor com esse corpo que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você faz isso, honra, busca a justiça de Deus, o Espírito de Deus está dentro de ti, te conduzindo. Então, disse um homem, um dia desse aí para um homem, que ele quer Deus, fica falando o nome de Deus, mas, no entanto, faz as coisas prostituto, faz as coisas o que dá na teia, né? Bebe cachaça, faz aquilo, ele quer, mas ao mesmo tempo ele quer essas outras coisas. A Bíblia diz que nenhum fornicador herdará o reino do céu, nenhum bêbado herdará o reino do céu. Então, se diz isso, saia disso. Então disse para aquele homem: você, para achar que tem Deus ele anda dentro do homem, dentro. Não vai pensar que é em outro lugar, não, é dentro. Quando um homem se arrepende dos seus maus caminhos, quando um homem se arrepende dos seus pecados, que é a mesma coisa, o espírito mau que estava nele sai. Então entra o de Deus, irmão. Então você tem que andar por onde Deus anda. O que é isso? Deus está em todo lugar, mas não para livrar. Ele está em todo lugar porque Ele manda em todas as coisas. Mas para você ter Deus e andar em justiça e se mostrando uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, para você honrar o nome de Deus nessa terra, você tem que fazer o que a Bíblia diz. Você tem que fazer o que Ele disse nos seus estatutos e mandamentos, aquilo que Ele exige. Então, se você vai num lugar onde a Bíblia condena, o Espírito de Deus não está em ti. Se você tem esse desejo e deixa que esse desejo, essa concupiscência carnal te leve a esse lugar, os demônios já te dominou. Já quem vai dentro de ti é o demônio. Não vai pensar que quem vai lá é o Espírito de Deus e ele fica sujeito a você, é obrigado. Não. Então saiba que você tem um livre-arbítrio, irmão, de você andar com o demônio dentro de ti, agindo de forma errada, de forma contrária à palavra, na injustiça, na impiedade. E você pode andar com o Espírito de Deus, fazendo o que é justo, né? Fazendo o que Deus manda. Aí sim. Então o Espírito, ele quer lugar na sua vida, mas você tem que se pôr de pé, o que é se prontificar a largar o mundo e se chegar ao Senhor. Então ele diz aqui: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pus em pé e ouvi o que me falava. Então o Espírito entrou, aí que você tem que se alinhar mesmo, aí que precisa do alinhamento, precisa do ouvido estar mais aguçado, estar mais atento às coisas de Deus. Como diz no Salmo 1, versículo 2, aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então você tem que ter prazer na lei do Senhor. O que é isso? Se prontificar cada dia mais ao Senhor. Dar lugar cada vez mais a esse Espírito Santo, para que Ele trabalhe em ti. Poxa, isso a Bíblia condena? Isso Deus diz na sua lei que não pode? Diz, então estou fora. Então, irmão, aqui o que diz aqui, que nós precisamos nos apegar muito mais ainda, que é o que mexe com nós, é o que conduz nós, é o que vai levar nós ao céu, o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, quem disse foi o Senhor, está dizendo novo, está dizendo nova aliança, está dizendo que Jesus, João Batista veio introduzindo Jesus, trazendo o reino do céu.
Então é necessário você entender que as palavras do Senhor, quem é que vai salvar nós? O Senhor Jesus Cristo. Sem Ele não tem salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Então ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Se alguém entrar por outro lugar, saltar o curral, é amarrado pé e mão e lançado nas trevas densas. Ele é ladrão e salteador. Então existe uma porta, existe uma maneira, existe uma regra que você, se quiser, tem que ser por lá, pelas palavras do Senhor Jesus, né? Então você vai ouvir, você se põe de pé, se prontificou, o que é isso? Diz para os homens: eu sou crente em Jesus Cristo. Eu agora sou luz do mundo. Eu agora sou sal da terra. O que é sal da terra? É aquele que salga para não apodrecer. Ou você entende o quê? Salga para que não apodreça. Porque pecado é podridão. Então, sal da terra, eu estou pronto. Aí Deus para dentro de ti. Aí você vai ter a inteligência. Quando nós olhamos aqui, irmão, eu falo muito esse versículo aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você vai ver aqui que você precisa desse Espírito para te revelar o que é certo. Eu não posso saber, eu não conheço o céu, eu não conheço as regras não, do Senhor. Como? Se eu não aprender na Bíblia? Claro. Então eu vou lendo na Bíblia, eu vou me interessando, e esse Espírito vai me conduzindo, ele vai me cobrando, vai colocando dentro de mim o desejo, a vontade de fazer o que é certo. Aí tem gente que acha que não, é uma coisa totalmente humana, totalmente religiosa, totalmente tradicional. Não, tem nada a ver, irmão. É uma coisa que Deus vai se revelar a você. Você, quando permite, vem os desejos, a tua mente muda. Os teus pensamentos são pensamentos bons, não são pensamentos maus. Não são pensamentos facciosos, não. Pensamentos de traição, pensamentos de engano, né? Pensamentos de falsidade, não. São os pensamentos bons, pensamentos produtivos, pensamentos de edificação, pensamentos de santificação, pensamentos de justiça, de coisas boas, pelo amor de Deus. Então, aqui, ele ficou de pé, o Espírito entrou nele, aí ele ficou ouvindo o que ele falava com ele. Deus falava para ele, ele entende a linguagem de Deus, porque o Espírito de Deus está nele. Então, quando nós olhamos ali, mesmo aonde lemos aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que o Espírito nos revelou e ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele traz de lá o mistério para nós. O que é certo, o que é que me leva a ir morar com Deus que está lá no céu. O Espírito vem e me revela o que é que eu devo fazer para ir para lá. Então, ele vai lá na profundeza de Deus e traz o mistério para mim, para nós, para quem buscar. Aí o versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém pode saber as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é de Deus. Então ele sabe o que Deus cobra, o que Deus quer de nós. Por isso, quando ele entra em mim, eu ouço a sua voz. Eu entendo o que Deus quer comigo.
eu compreendo, eu permito que esse desejo de salvação, essas riquezas invisíveis, riqueza que eu não posso ver aos olhos natural, riquezas que eu não posso entender pelo naturalismo, né? Eu não posso entender pela tradição humana, pela a sabedoria humana, pela filosofia humana, as coisas naturais eu não posso entender se não for pelo Espírito de Deus que me revela. O Espírito de Deus que coloca dentro de mim esse desejo, essa compreensão, essa luz invisível que esclarece o céu. Irmão. Então, ele aqui pôs-se em pé e ouviu o que me falava, ele disse. Aí eu ouvia o que ele estava falando. Aí versículo 3, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então aqui ele foi enviado, irmão. Assim como nós também, Jesus, depois de muitos anos aqui de Israel, de Ezequiel, Jesus veio a esta terra, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, o verbo, a palavra se fez carne, habitou no meio de nós, habitou nesta terra 33 anos, e ele nos ensinou, está aqui os ensinamentos tudinho, se você quiser, só é conhecer. E ele falou, ele nos ensinou de tudo quanto é forma, irmão, para que nós não venha nos desviar do caminho do Senhor. E as pessoas continuavam rebeldes. No tempo de Jesus e até hoje, do mesmo jeito. Agora, todos aqueles que se chega a ele, será salvo. Então ele está dizendo aqui, esse povo que se rebelaram contra mim, eu vou te enviar, né, a esse povo, essas nações rebeldes que estão contra mim, prevaricaram contra mim. Da mesma forma, Jesus disse, eis que eu envio vocês no meio, como ovelhas no meio de lobos. Então nós vamos como ovelha, mas os lobos ferozes estão aí, querendo nos estragar, querendo nos enganar, nos roubar, nos matar. Mas existe um ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, 16, 17. Aí você vê que nós estamos também na mesma missão aqui de Ezequiel. Ele se prontificou, o Espírito entrou nele, eu te envio no meio dessas nações rebeldes. Da mesma forma estamos aqui, irmão. Você não, se quiser, você pode parar de ser rebelde. O que é rebelde? Muitas vezes você pode olhar e dizer, poxa, mas eu sou tão bonzinho, tão direitinho. Você já confessou o nome do Senhor Jesus? Você colocou a Bíblia dentro de ti? Você anda com a Bíblia e diz, eu sou um crente? Diz, eu acredito no Senhor Jesus, eu sou um cristão, mas não um cristão da boca para fora. Um cristão que acredita que existe Cristo, mas não obedeço a Ele. É um cristão tipo os demônios. E demônio, se for ver, é cristão também. Porque ele acredita que existe Cristo. Então, se for cristão, for isso porque acredita que existe, então os demônios seria. Porque aqui em Tiago diz que os demônios crê que estremece, mas não obedece. Então o cristianismo não é isso, de você dizer que crê. Porque os demônios crê também, mas sabe, cadê se obedece? Quando você obedece, você é um cristão.
Então, quando você obedece à palavra de Deus, você é um cristão. Então, Jesus, ele disse para nós ir pregar. Se você quiser ser um cristão, você ouça essa palavra e você passa a ser um cristão. Você passa a andar na palavra do Senhor Jesus. Mas se você não quiser, você é condenado, irmão. Você é a nação rebelde, da qual foi enviado Ezequiel e está sendo enviado todos aqueles que se prontificam, a todos aqueles que se põem de pé diante do Senhor e o Espírito de Deus entra nele. Aí estão sendo enviados a você, estão sendo enviados, e se você aceitar, você é um desses, enviado para pregar a palavra do Senhor. Então, aqui o versículo 4, ele diz assim: e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Então Deus, ele está dizendo: olha, eu envio vocês. Esse pessoal são duros de semblante, coração duro, né? Obstinado de coração, que é isso? Já colocaram no coração uma direção. Já colocaram dentro do coração, do desejo dele, servir a esse mundo. Se andar conforme as concupiscências do mundo, né? Eles já colocaram essa obstinação de andar somente desse mundo e não obedecer à palavra do Senhor. Mas eu estou enviando para dizer para esse povo: os filhos são de semblante duro, né? Ou seja, raivoso contra os homens de Deus, contra o povo de Deus. Quantas pessoas não estão aí até me assistindo agora e tem raiva de crente? Como que os crentes sejam ruins, que uns cristãos que acreditam no Senhor, não é só porque crê, mas faz a obra do Senhor, anda conforme a palavra de Deus, e as pessoas têm raiva. Quem é que tem raiva de Deus? É o inimigo, é o diabo, é os demônios. Tem raiva. Ele é contrário, porque ele é mentiroso, ele é separado das coisas de Deus. Ele tem raiva de você, ele é contra você, porque ele não quer que você conheça aquilo que ele já conheceu. Ele não quer que você vá para aquelas riquezas onde ele estava e foi expulso de lá. Então, irmão, ele quer paz de tudo para você. Então, se você tem raiva dessa palavra, se você tem raiva de crente, dos irmãozinhos que estão louvando ao Senhor, pode ter certeza que quem está dentro de ti é o diabo. Quem está dentro de ti, dominando você, é os demônios. Você precisa se livrar disso aí. Você precisa ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, para que você seja como uma árvore plantada junto a um ribeiro, a um garapé de água, e cujos frutos dá na estação própria, que é isso, na hora certa. E as folhas não secam, ou seja, é todo tempo com alegria. A paz do Senhor está dentro de você. As folhas não secam. Tudo que faz prospera. Por quê? Nada te afasta da salvação. Nada te afasta das riquezas da salvação. Por isso você prospera. Você sempre está se aproximando da salvação. E não se afastando para a condenação. Então, irmão, aqui você pode ser um desse aqui. Você não seja um rebelde, né, de semblante duro. Eles semblante duros. Eles e lhes darás, assim, ou seja, lhe dirás, assim diz o Senhor, né? Então ele está mandando ele ser enviado ali a esses homens de semblante duros e obstinado de coração, e eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. É necessário dizer, irmão. Nós não podemos enganar. E nós não estamos aqui para ensinar você a fazer alguma coisa nessa terra. Fazer farinha, plantar feijão. Não. Nós estamos ensinando você a ir para o céu. Então isso aí é outra história. Vai lá na Embrapa e ele vai ensinar você
né, fazer isso aí. Agora, se você pensar em salvação, se você achar que existe um Deus, comece a obedecer esse Deus. Começa a obedecer, e não é de outra forma senão pela palavra. Versículo 5: e eles que ouça que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ou que ouça, irmão, ou que deixa de ouvir, mas nós precisamos pregar a verdade. Nós precisamos dizer para você que você é pobre e é necessitado de Deus. Você não pode pagar a sua conta. De maneira alguma, você não pode pagar a tua conta. Jesus pagou no Calvário, resgatou nós, Ele levou com Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas. Mas para isso, você precisa ouvir a voz dEle, ficar de pé diante dEle e dizer: Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou aqui, faz de mim a tua vontade e não a minha. Como disse o próprio Jesus, que Ele veio a esse mundo sem pecado, mas Ele veio para fazer uma missão, que era resgatar o homem da perdição, que era exatamente levar com Ele todas as nossas culpas. E Ele, a carne dele precisava ser destruída aqui nessa terra, porque carne terrena é terrena, celestial é celestial. O que você faz para essa carne aqui vai ficar aqui. Plantei feijão para mim comer, eu como, depois vai ser destruído aqui mesmo tudo. Agora, o que eu fizer celestial é celestial. O que eu buscar em Deus é para o céu, para me levar para o céu. Então Jesus foi destruído e Ele chegou a um ponto dele dizer isso aí: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que é isso? Esse sofrimento, essa angústia, essa trajetória que eu não quero fazer, que é de açoite, de peia, de decepção, de humilhação. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Isso você precisa dizer, ficar de pé diante de Deus e o Espírito de Deus entrar em ti e te conduzir, não por onde você quer, mas por onde Ele quer. É assim, irmão. Os filhos são ou seja, aqui os 5, e eles que ouça que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quando nós olhamos assim, irmão, naquela época, sempre acontecia dos profetas dizendo, falando, aconselhando o pessoal, exortando o pessoal: pelo amor de Deus, vamos para cá, porque vocês vão ser condenados, não faça isso, vem o opressor aí, vai matar vocês tudinho, sempre pelo natural. Mas hoje é espiritual. Você tem que entender que Jesus, Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Que Ele mesmo, a vinda de Jesus. Ele disse: porque nos dias de Noé, o pessoal comia, bebia, casava, dava-se em casamentos, comprava e vendia. Até que veio o dilúvio e matou todos. Assim é o dia do Filho do Homem. Então, hoje é a mesma coisa. Você é espiritual, irmão, né? Não morre carnalmente. É claro que paga um preço e muitas vezes morre cedo, porque Deus, Ele acrescenta os dias de vida na terra, já foi dito. Mas acontece do justo morrer cedo também. Isso aí está lá em Jó. Um justo, assim como morre o justo, morre o injusto. Assim como morre o injusto, morre o justo. Né? E você pode morrer cedo, mas a tendência é ficar mais tempo nessa terra se obedecer ao Senhor. Mas pode viver muitos anos
e depois ser condenado. Então o que acontece? Você está andando nesse mundo, andando, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, e morto. Não tem Espírito de Deus dentro de ti. Aí você está morto, irmão. Para Deus não existe vida. Não. Agora, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então Jesus é assim, irmão. Aqui, esse povo aqui, ele está dizendo, um dia eles vão ver que esteve no meio deles um profeta. Aí hoje a gente pode dizer, mesmo que você não reconheça isso aqui, porque aqui sempre era no natural e às vezes vinha o inimigo, as outras nações e metia a peia em Israel, tomava eles como escravo, e eles sentiam na pele, o profeta disse para nós mesmo, rapaz, é verdade o que Ezequiel disse, deveria nós ter ouvido que não tinha acontecido isso. No natural, antes de morrer, via isso tudo. Agora, é diferente. Se você não vê aqui, porque espiritualmente você pode morrer sem Espírito de Deus, e você, sem orientação de Deus, e com isso você tem uma condenação, mas naquele dia de juízo, você vai ver que teve um profeta no meio de vós. No dia de juízo você vai dizer, poxa, bem que o Ramalho disse naquele dia. Agora eu quero dizer para você não achar que eu estou fazendo exceção de pessoa e que estou me achando mais do que você, eu quero lhe dizer uma coisa. Se eu me desviar dessa palavra, eu vou para o inferno também. Se eu não fizer o que Deus diz e eu me desviar, eu estou na mesma condenação. Agora, se eu continuar até o fim, eu herdarei a coroa da vida. O meu nome continua escrito no livro da vida e eu me defendo da condenação. Da mesma forma é você. Você pode estar errado hoje, mas se você se consertar, você pode ser salvo, escrever o teu nome no livro da vida e naquele dia você vai receber o céu de glória. Agora, se não for encontrado no livro da vida, você será lançado junto com o diabo e seus anjos no lago de fogo. Está escrito na palavra e não muda. Não adianta que o homem não vai mudar. Então você vê aqui que você pode ver logo que teve um profeta no meio de vós. E você pode ver depois, no dia de juízo só. Mas não tem mais jeito. Mas hoje tem jeito. Agora está tendo jeito. Enquanto você tem vida, você pode glorificar o Senhor. Sepultura não glorifica a Deus. Cova não dá glória a Deus. Pó, o pó não glorifica a Deus não, você vai virar pó. Versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temais, nem temais, não temas, nem temais as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpião, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então o que é isso, irmão? Não, e mesmo que tu habites, o que é isso? Tu more, vá morar com o escorpião. É isso que está dizendo aqui, habite. Então você fique morando junto com o escorpião. Ele está dizendo aqui, e tu, filho do homem, não temas, nem temais as suas palavras. Porque tem gente, irmão, que ele vem ameaçando a gente com palavras. Ele vem achando que nós estamos pregando coisa de homem. Estamos fazendo somente uma religião, ou uma opinião, uma tradição,
uma coisa que eu criei. Ah, rapaz, esse cara fica falando essas besteiras. E aí, nós somos contra ele agora. Mas saiba que você está sendo contra Deus. Estamos aqui pregando a palavra de Deus e não a nossa palavra. É o que está dizendo aqui, que ele, para não temer as palavras deles. É não temer. Aí ele disse, as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinho para contigo. O que é isso? Coisas ruins. Sarça é exatamente aquilo que prejudica as lavouras. Tudo enquanto é erva, irmão, que prejudica as lavouras, que precisa ser combatida, né? E os espinhos, né? Mesmo que seja isso, sarça e espinho para ti, não teme, fica quieto, eu estou contigo, né? Ele diz aqui, então mesmo que seja sarça e espinho para contigo, e tu habites com escorpião, ou seja, eu vou morar no meio dos escorpião. Não temais as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então o que é isso? Cara feia. Tem gente que vê a gente com a Bíblia na mão, é como que esteja assim com a cobra, um pitbull, um negócio que prejudique ele, que seja ameaça para eles. Se a Bíblia é sagrada, irmão, o dever de todo homem é conhecer isso aqui e obedecer. O dever de toda a humanidade é conhecer e obedecer a palavra de Deus. No entanto, parece que é uma coisa tão ruim para uns, porque o que está dentro dele tem raiva dela, porque ele não conseguiu obedecer. Ele não se firmou na verdade, não se firmou. Ele foi mentiroso e pai da mentira. Então o que está dentro de ti está agindo contrário à Bíblia. Tem raiva da Bíblia, porque a Bíblia é verdade e ele é mentiroso. E ele não consegue se firmar, não adianta, né? Então, precisamos dessa palavra aqui. Mas tu lhes dirás, aqui no versículo 7, mas tu lhes dirás as minhas palavras, porque que ouça, que deixe de ouvir. Pois são rebeldes. Então o que é isso que Deus está dizendo a Ezequiel, a mim, a você? Olha, tu diz as minhas palavras para eles, que ouça, que deixe de ouvir, mas diz o que eu estou dizendo. É o que eu estou falando aqui para você. Eu estou dizendo para você e eu estou dizendo para mim que Deus está dizendo para nós obedecer a Ele. Que ouçam, que deixem de ouvir. Mas as palavras do Senhor eu vou dizer. Então Ele está dizendo, diz, mas não te cala. Então é preciso, irmão, esse empenho. É necessário que você entenda que nós estamos para pregar a palavra do Senhor, né? Aqui em 1 Coríntios capítulo 4, para fechar aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Mistério, coisa que é difícil de interpretar. Somente pelo Espírito de Deus você vai ter o discernimento. Então fica aí com essa palavra, que Deus abençoe sua vida e que você venha crer verdadeiramente na palavra do Senhor, dita pelos profetas. Preste atenção, procure conhecer a palavra, para que você não seja enganado pela própria palavra. Porque as pessoas usam de forma distorcida e com isso você é enganado dentro da palavra de Deus, né? Venha as mentiras, o diabo usa ela como mentira, distorcendo, e a palavra de Deus não se tira um tio e nem se acrescenta um jota.
Santo e maravilhoso Deus. Papai do céu, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela maneira que o Senhor tem nos usado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a mim e essas pessoas que nos assistem nesse momento. Deus abençoa cada um. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, a aceitar, nos pôr de pé diante de ti e deixar, Senhor, que o teu Espírito entre e habite dentro de nós e que nos conduza pelo caminho correto. Deus querido, ajuda-nos, Senhor. Faz a tua vontade nas nossas vidas e não deixa que nós venha fazer a nossa vontade. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu entro na presença tua nesse momento. Eu uso o teu nome, o nome do Senhor Jesus, a favor das pessoas que nos assistem agora. Meu Deus, pessoas enfermas, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas, meu Deus, que estão com a mente confusa, não estão entendendo direito as coisas, daí não estão conseguindo compreender a tua palavra. Meu Deus, tudo isso o inimigo tem distorcido, tem enganado essa pessoa, tem feito coisas terríveis na sua vida, conduzido, destruindo a sua família. Eu uso o teu nome a favor dessas pessoas e eu expulso esses demônios. Eu quebro o jugo, todo o mal, todo o laço do diabo na vida dessas pessoas, eu quebro. Eu desfaço agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te expulso o demônio, é uma ordem que eu te dou, no nome do Senhor Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Sai, não volta nunca mais, em nome de Jesus. E a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.